Engenharia de produção, eu acho que para cada pessoa que você perguntar, a resposta vai ser diferente. Para mim, a engenharia de produção, em resumo, é a arte de se fazer alguma coisa. Né? O curso de engenharia de produção ensina a fazer, a não ficar apenas no mundo das ideias, não ficar apenas no planejamento. Planejamento, é fazer um teste, um mínimo produto viável e colocar aquilo para rodar, né? Então, o curso de engenharia de produção, ele é um curso que ensina as pessoas a serem executoras. Executoras de projetos, executoras de serviços, executoras de produtos, né? Que ensina a fazer aquilo da melhor forma, da forma mais eficiente. Eficiência em todos os aspectos que você possa medir eficiência e também da forma mais segura e mais ambientalmente correta e mais socialmente, eu acho que eu posso falar também, socialmente justa, uma vez que você está seguindo diretrizes, normas e regras que regem todo o trabalho. A minha história com o curso de Engenharia de Produção aqui do Campus Angicos, ela inicia com o próprio processo de criação do curso, né? A gente estava ali no ano de 2013, 2014, e aí o campus estava nesse processo de expansão de propostas de cursos, e o campus tinha uma pactuação de poder oferecer 3 engenharias. Engenharia Civil já estava sendo ofertada, na verdade era um curso que estava sendo ofertado, podemos dizer, de uma forma padrão, né, em todos os campos da UFESA. E aí houve uma provocação para a gente trabalhar no desenvolvimento do curso de Engenharia de Produção, na proposta do curso de Engenharia de Produção. Como naquela época, né, eu era um dos docentes que tinha, apesar de ser formado em administração, mas o mestrado ele ter sido em Engenharia da Produção, né, alguns professores me procuraram para levantar essa ideia e a gente começou a trabalhar na proposta de criação do curso. Tanto que na comissão que elaborou e trabalhou no desenvolvimento do PPC do curso, né, eu pude estar contribuindo na posição de presidência da coordenação. Então foi um trabalho muito árduo, né, porque esse processo de criação de novos cursos, apesar da UFESA já existir há algum tempo, ainda digamos que tinham alguns desafios de juntar a documentação, de fazer essa modelagem do curso, mas foi um processo muito interessante, né? Pude aprender muito. Então foi um processo duro, né? Porque não é uma tarefa fácil, né? Criar um curso, mas o resultado está aí para a gente estar celebrando nesses 10 anos. O curso de Engenharia de Produção, está fazendo agora 10 anos, surgiu quando eu era diretor do campus. Então, a grande discussão que se tinha é que se tinha um curso de Ciência e Tecnologia, que era só uma única entrada, e quando os alunos terminavam o curso de Ciência e Tecnologia, ele tinha que ir para Mossoró, onde era feito o segundo ciclo. Então, surgiu internamente uma grande necessidade da questão de ter cursos de engenharia aqui. Então, o primeiro curso de engenharia, por uma questão de demanda, terminou sendo o curso de Engenharia Civil. Então, foi criado o curso de Engenharia Civil e, posteriormente, a gente começou a discussão sobre qual seria um segundo curso de Engenharia. Na realidade, era 3, mas o terceiro foi modificado para criar o curso de Pedagogia. Então, nessa discussão, surgiu a ideia do curso de Engenharia de Produção. Por quê?
por causa da capilaridade do profissional desse curso, que aí você pode ter o profissional atuando de hospital, passando por banco, terminando em indústria. E para a região em si, isso era uma grande vantagem, você ter um profissional que fosse eclético, que pudesse atuar nesses ambientes somente com a graduação. Bom, quando a gente pensou no curso de Engenharia de Produção para Angicos, a gente pensou justamente numa engenharia que pudesse se adequar melhor à realidade do aluno que estudava no campus de Angicos e principalmente no público-alvo da nossa região ali do Sertão Central do Rio Grande do Norte, né? Então, o perfil do aluno era um perfil voltado para o empreendedorismo, voltado para atender pequenos negócios da região de Angicos, como por exemplo, né, fábricas de sorvete, fábrica de leite, fábrica de biscoitos, né, fábrica de queijo. Então tinham diversos setores produtivos na cidade que eram muito empíricos, que não tratavam os dados, não tratavam o setor produtivo da forma correta. Então a gente pensou em atender essas necessidades também com o próprio público que nós tínhamos ali nos nossos alunos. Eu entrei na UFESA Angicos, Campus Angicos, no ano de 2014. Um pouquinho depois, acho que alguns meses, menos de um ano após a criação do curso de Engenharia de Produção. Então, hoje os professores principais da área estavam começando a chegar, então eu acompanhei o desenvolvimento desse curso, né? Não desde a criação, mas quase, ele ainda era ali um bebezinho, ainda era um embrião. E é impressionante como o curso de Engenharia de Produção ele cresceu, ele desenvolveu, ele criou asas, né? Ele criou forças. Em princípio, as pessoas não conheciam a engenharia da produção, não compreendiam a dimensão, a área de atuação da engenharia de produção e, ao meu ponto de vista, houve um crescimento significativo. Hoje, a gente vê como uma das engenharias mais populares. Quando a gente criou o curso de Engenharia de Produção, né, uma coisa que a gente precisava era ter uma logomarca, né? E uma das formas que nós pensamos em construir essa logomarca foi promover um concurso, né, para receber propostas de logomarcas para o curso e selecionar aquela que fosse considerada ou a melhor ou que fosse a mais votada, né? Então nós tivemos várias propostas e teve uma que se destacou de imediato, que ela foi proposta pelo Edmilson Júnior, né, como diria Wesley Thiago, nosso egresso aqui do curso de Engenharia de Produção lá de Lages, Thiago. Ele chamava do Galego de Macau. Então Edmilson Júnior, ele apresentou uma proposta que se tornou, né, a logo do curso de Engenharia de Produção. Então você tem ali aquela metade daquela peça, daquela engrenagem, né, na cor azul, que faz esse paralelo com a indústria, mas que também representa o sol, né, do semiárido, faz essa analogia com o sol. E tem ali também um símbolo muito importante que é o cactus, né, que é possivelmente um dos principais símbolos que nós temos aqui na nossa região. Então foi a proposta mais votada que nós tivemos e o prêmio foi justamente uma impressora, né, que a gente fez uma cotinha entre os professores da época e aí a gente fez a aquisição dessa impressora e deu como prêmio, né, nesse concurso da logomarca para o curso. Quando cheguei ao campus Angicos, o professor Pádua era o coordenador do curso, né? E logo em seguida a professora Priscila e eu ficamos na coordenação do curso no ano de 2016, né? Em janeiro de 2016. Em 2016 também ocorreu a primeira formatura do curso de Engenharia de Produção e foi um momento bastante gratificante, né? Tanto uma realização pessoal minha e como ver aquele aluno, né, que a gente tratou com tanto carinho e vimos acompanhando a evolução deles e eles se formando, né, entregando ele para o mercado. Essa coordenação foi bem desafiadora, porque a gente já recebeu de cara a missão de preparar a documentação e o curso para um reconhecimento, né, que veio o MEC para fazer a avaliação do curso e reconhecer o curso.
O reconhecimento do curso, do curso de Engenharia de Produção do Campus Angicos, foi um momento muito particular e importante para o nosso curso. Esse reconhecimento é o que torna efetivo o curso, é o que vai garantir a ele a sua continuidade, que vai demonstrar também que ele tem possibilidade de gerar bons frutos para a universidade. Houve a necessidade de ter o reconhecimento, é a época que se faz o reconhecimento do curso, quando forma a primeira turma, e foi na época que a gente entrou na coordenação. Então, toda a documentação, até a documentação prévia, né? A gente tinha que inserir informações no sistema do MEC, o PPC, o PDI, cadastrar os professores que estavam, os professores que não estavam. E esse processo começou antes de iniciar, né, de fato, o reconhecimento. A gente trabalhava domingo a domingo, eu tinha que juntar muitos documentos e hoje não é presencial, mas na época era o reconhecimento presencial. Então eles vinham e a gente tinha que separar nas pastas, por exemplo, pasta do professor X, todos os documentos dele, identidade, CPF, currículo, comprovação do currículo, históricos, diplomas, tudo ali daquele professor. Então eram 15 professores, tinham que juntar todos, tanto do BCT como de produção, porque o curso de produção ele começa em BCT, então é o curso de produção, começa ali. E era desafiante até para entender que os professores de CIT também são de produção, porque eles estão formando nossos alunos. E outras documentações necessárias, né? Tinha que ter atas do NDE, documentação, regimento, regulamento. Então foi um processo exaustivo, muito exaustivo. Precisei até do meu esposo me ajudar lá em casa, eu levava os documentos, ele colava para mim nas pastas. E foi bem estressante, uma responsabilidade na nossa mão, que a gente precisava que o curso fosse reconhecido. Uma nota pelo menos 3, menos que 3, o curso poderia fechar. Então, uma responsabilidade muito grande que foi bastante desafiadora. Mas, no final, o processo deu certo, a gente recebeu a visita de 2 avaliadores. Foi um processo bastante tranquilo, eles vieram, a gente tinha não muito alunos ainda na época, né? E eles fazem reunião com os alunos, reuniões com os professores, visitam as estruturas, a gente ainda não tinha os nossos laboratórios, a gente ainda não tinha muitos livros na biblioteca, o curso estava começando a engatinhar, os professores ainda não tinham todos os professores de fato, que em 2022 se tem, né? Em 2016 não se tinha todos esses professores. E conseguimos passar por esse processo e no final deu tudo certo, né? O curso foi reconhecido e aprovado pelo MEC. E aí em 2016, né, na nossa gestão, percebemos que o PPC precisava de algumas atualizações, né? O mercado exigia e até a gente viu a ABEPRO, as alterações e a gente queria adequar o nosso PPC. Em 2016, nós iniciamos a reestruturação do PPC do curso e, inicialmente, foram divididos os professores por áreas. Então, professores que trabalhavam na área de qualidade, pesquisa operacional, entre outras, se dividiram em grupos para fazer modificações nas suas áreas, observar o que era necessário mudar, fazer essas modificações. E, semanalmente, a gente se reunia para fazer uma análise geral. Uma das minhas maiores recordações é que tinham 2 detalhes que eu acho bem interessante. Um era das pipocas Bocos, que eu sou da Paraíba, e toda vez que eu chego aqui no Rio Grande do Norte, que vejo a pipoca Bocos, eu só lembro das reuniões de PPC, de unidade acadêmica, entre outras reuniões, porque na minha época toda reunião tinha pipoca Bocos. E a gente fez uma estruturação na parede da sala da professora Mariana e do professor Ciro, na época eles estavam na mesma sala, e a gente colocou post-its. Então, nesses post-its a gente tinha o primeiro fluxograma do curso e a gente ia modificando esse fluxograma durante as reuniões. Então, a gente dividia por área. Quando se conversava, a gente determinava quais as novas disciplinas, por exemplo, quais seriam retiradas. A gente ia fazendo essa modificação nesses fluxogramas na parede. E aí, inicialmente, a ideia era que
o fluxograma de CIT estivesse pronto para depois a gente realizar as atividades relacionadas à nossa reestruturação. Mas acabou que a gente iniciou antes e depois é que houve esse momento de sincronizar o PPC de CIT com o PPC do curso de Engenharia de Produção. Realmente nós precisávamos fazer alterações e melhorias no PPC, tanto nas disciplinas como nos pré-requisitos, e até nas regras relacionadas a estágio, a TCC, né, para incluir tudo isso dentro do PPC. E aí a gente começou já a pensar na gestão da coordenação de 2016, já começamos a conversar sobre isso no núcleo docente estruturante, né? Que claro foi aprofundado mais para 2019, né, que realmente foi construído o novo PPC. O novo PPC ele já estava sendo estruturado desde 2017, logo quando o curso ele passou a ser reconhecido. Então, com as notas que foram dadas pelo MEC, a gente já foi estudando como nós poderíamos melhorar o desempenho em certos pilares da avaliação. Então, nós nos dividimos em grupos de trabalho e, a partir daí, a gente foi enxergando essas principais mudanças que poderiam ser feitas no curso. E isso acabou se consolidando nesse novo PPC, que foi formalizado, né, finalizado o processo em 2021. Não só apenas buscar um PPC aderente em novos conteúdos mais contemporâneos e atuais, mas também buscar a formação de um aluno por meio de metodologias ativas, né, metodologias mais modernas, mais avançadas, de acordo com o que a gente busca de um aluno mais envolvido no processo de aprendizagem, e também situar esse curso dentro das necessidades do mercado de trabalho. Então, junto com os demais colegas, nós fizemos toda a atualização do PPC, incluindo texto, grade, finalização de meta, revisão bibliográfica, e coincidiu justamente com o início da minha gestão como coordenador. Então, a gente teve basicamente o primeiro ano aí para poder fazer todas as correções do documento do PPC para que ele pudesse ser implantado em 2021, que na realidade ele só foi implantado em 2022. E aí o desafio é porque a gente tinha que lidar com todo esse trâmite de forma remota, então muitas dúvidas a gente entrava em contato por e-mail, né, para poder esclarecer. O pessoal da Prograde foi lá e nos orientou, nos auxiliava em como deixar o documento enxuto, de maneira organizada. Então, para mim, a experiência de participar do PPC, a mudança do PPC, né, da grade de 2021, foi muito importante. Tanto por uma questão pessoal de poder aprender, mas como também por poder contribuir com o curso de Engenharia de Produção aqui em Angicos. Com relação à experiência em coordenar o curso, né, eu estive na gestão junto com a professora Mariana na vice-coordenação no ano de 2018 e 2019. Foi um momento muito importante para a gente consolidar alguns processos, padronizar alguns processos em termos administrativos do nosso curso. Foi um ponto chave. Foi também o momento em que fizemos o nosso cadastro junto ao CREA, então foi um marco também muito importante para o nosso curso. E nessa gestão nós começamos a trazer algumas caracterizações do curso que anteriormente não tínhamos, devido ao curso ser muito novo. Então iniciamos aí um processo de atividades com foco em divulgar o curso dentro do campus, e que até o momento ainda não tínhamos essa atividade dentro do curso. Então foi o pontapé inicial para muitas atividades que estão sendo desenvolvidas dentro do curso até hoje. O início como vice-coordenadora de curso não foi muito planejado, nem por mim nem pela professora Natália, né? Nós participamos de um sorteio, e essa é a parte engraçada dessa gestão, e acabamos sendo escolhidas para assumir a coordenação do curso. Então, desde o início, a professora Natália dialogou comigo para que a gente trouxesse para o curso uma visão bastante dialogada de gestão, tanto dela em relação a mim, mas também em relação ao corpo docente do curso, que a gente pudesse sempre estar ouvindo quais seriam as necessidades que o curso está passando naquele momento, quais seriam os pontos que a gente deveria focar enquanto gestão.
Então esse para mim foi um dos pontos principais quando a gente está falando de gestão e de uma gestão participativa. Nosso grande objetivo, enquanto coordenação do curso, foi munir os alunos de informações. Como assim? De possibilitar para que o aluno que ele está ainda no primeiro ciclo, nós sabemos que o curso ele ingressa a partir de um primeiro ciclo de ciência e tecnologia, às vezes o aluno está dentro da universidade e ele não conhece sobre o curso de engenharia de produção, quais são essas possibilidades existentes. Então nós atualizamos o site, nós também criamos um mural no corredor do bloco 2 de professores, justamente para trazer essas informações para o aluno, para que ele possa tomar uma decisão mais assertiva sobre a engenharia que ele escolheu de acordo com o seu perfil hoje de aluno e também com o perfil que ele espera no futuro enquanto profissional. Então nós conseguimos consolidar as aulas inaugurais como um elemento importante e presente a cada calendário semestral do curso, assim como a formação pedagógica dos professores. Eu acredito que foram os nossos grandes elementos que puderam contribuir para o amadurecimento do curso de Engenharia de Produção do Campus Angicos. Com relação ao segundo momento da gestão, né, quando estávamos em 2018 e 2019 na coordenação, eu e a professora Mariana, tivemos a ideia de criar uma dinâmica em que o coordenador atual seria o vice-coordenador na gestão seguinte. Então, fizemos executamos, né, essa ideia. Então, em 2020 e 2021, o professor Ciro foi o coordenador e eu fiquei na vice-coordenação. E essa proposta é exatamente para trazer uma transição de gestão de uma maneira mais tranquila, né, em que o vice-coordenador, já sabendo dos processos e todas as atividades que abarcam a coordenação, né, iriam ser passadas para um novo membro de uma maneira um pouco mais fluida, né? E de certa forma seria também uma maneira da gente manter um trabalho contínuo. Então, o trabalho junto com o professor Ciro, né, nessa gestão de 2020 e 2021, foi de certa forma um momento de passar o bastão para um colega e também compartilhar essa experiência de uma maneira positiva para que a gente pudesse ter a continuidade das atividades da coordenação. No começo eu estava um pouco apreensivo, porque nunca tinha tido experiência, né, com a gestão em si, e foi um desafio muito bacana. Só que esse desafio um pouco meio que se tornou um pouco mais dramático a partir do momento que a gente entrou na pandemia, né? Então eu passei os 2 anos da coordenação de curso da pandemia, né? Quando retornou às atividades presenciais, a minha gestão como coordenador encerrou e eu iniciei como vice-coordenador. Eu acho que um grande desafio que a nossa geração, né, tanto de professores como de alunos, a gente vivenciou agora nesse período foi a pandemia de 2020, né, a pandemia do novo coronavírus, que com certeza aí é um grande marco para essa geração. Primeiro que isso atingiu a universidade, já que a nossa universidade, o curso de Engenharia de Produção e os demais cursos do nosso campus são cursos presenciais de forma geral, né? Temos o EAD, mas temos aí os cursos de forma geral presenciais. E como iria ser, né, a realidade de um campus, né, com boa parte dos cursos presenciais durante essa pandemia, né? No meu caso especificamente, eu estava no doutorado e voltei do doutorado exatamente em 2020. Então eu voltei para dar aula depois de alguns anos só dedicado à pesquisa, com o objetivo de dar aula remota. E até então a gente não tem uma formação, a gente não foi preparado para isso, ninguém foi, né? Voltar para a universidade num período remoto foi um grande desafio. Primeiro que a gente precisou se adaptar, né, às tecnologias, a gente precisou adaptar a nossa metodologia de aula, né, como lecionar, principalmente disciplinas que envolvem cálculos, que envolvem a necessidade de figuras, de números, de mostrar coisas, de explicar, como fazer isso remotamente. Por outro lado, muitos alunos entraram na universidade justamente nesse momento.
E aí, pelo menos de 2020 até 2022, né, depois do período remoto, a gente ainda passou um período híbrido, que algumas turmas menores voltaram às atividades, outras que eram maiores não voltaram devido até às questões de risco, né, de contaminação. E voltar a isso, né, voltar à universidade, e aí só depois do período híbrido, por volta de 2022, nós voltamos presencialmente, e para muitas pessoas era o primeiro contato, né? Então já estava aí 2 anos de formação, mas que nunca tinha vindo presencialmente para a universidade. Então isso com certeza foi um grande desafio, e a nossa geração de alunos e professores, a gente vivenciou isso. A minha história do curso de Engenharia da Produção da UFES Angicos começa durante a pandemia. Eu era professor do campus Pau dos Ferros desde 2013 e em 2020 eu consegui a remoção para o curso de Engenharia da Produção na UFES de Angicos. E a minha remoção aconteceu dia 4 de fevereiro de 2020, período este muito próximo da pandemia. Quando as aulas iniciaram em março, eu ministrei aula por 1 semana e na semana seguinte, eu me lembro como se fosse hoje, numa terça-feira de manhã, eu estava na sala do professor Ciro. O professor Ciro já estava na coordenação, junto com os demais professores, e ele nos comunicou que a UFESA paralisou as atividades no dia 17 de março por tempo indeterminado devido à pandemia da Covid-19. Então, durante esse período foi um período muito complicado, porque a gente já não tinha mais o contato presencial com as pessoas, nem com os professores, nem com os alunos, nem com os técnicos, terceirizados, ninguém. E eu também queria, de alguma forma, fazer com que o curso se mantivesse unido. Então, a gente, junto com a Natália, né, a gente sempre procurou manter as atividades, tanto com os alunos como com os professores, né, para poder fazermos, digamos assim, presente nesse momento de isolamento. E particularmente para mim foi um caso curioso porque no primeiro ano da pandemia, em 2020, eu fiquei aqui no campus, né? Então eu vinha para cá todos os dias, dava as aulas remota, fazia minhas atividades de pesquisa aqui dentro do campus, né? Nessa sala inclusive, né? Então, ao mesmo tempo que era triste porque eu entrava aqui e não tinha ninguém, mas era um momento que eu também procurava fazer minhas atividades na esperança que um dia a gente fosse estar de volta aí e graças a Deus deu tudo certo. O período da pandemia da Covid-19 foi um grande desafio, né, para nós professores, para mim também em especial e também para os alunos, né, que eu tive a oportunidade de lecionar. Mas o que trouxe de ganho para a gente, né? Toda essa questão da adaptabilidade com aquele cenário que a gente estava vivendo, a flexibilidade, né, em ter que ensinar ou ter que aprender, no caso dos alunos, de uma forma diferente também, realmente foi um grande desafio para todo mundo. E buscando justamente superar esses desafios, eu fiquei pensando muito tempo o que eu poderia fazer de diferente para que esse momento ficasse menos pesado, né, para todos nós, tanto para o professor como para o aluno. E aí eu tive algumas ideias, né, por exemplo, na disciplina de PCO2, né, de Planejamento e Controle de Operações aí, no nível 2, em fazer algumas atividades diferentes. Por exemplo, bem no período da disciplina, a gente pegou o período do São João, né? Apesar de localmente aqui não ser o feriado, na cidade que eu resido é um feriado lá e ele é muito expressivo, né? E aí o que eu tive de ideia? Justamente por aquela questão dos alunos não quererem aparecer muito na câmera, né? Ou por timidez, por vontade, ou até pelo cenário que vivi em casa, o que eu tive de ideia? Pedir para os alunos se caracterizarem, né, colocar uma roupa de São João para participar da aula, e eu fiz toda a temática da aula, desde slides até algumas atividades lá no âmbito do São João. Então, por exemplo, né, fiz um convite chamando os compadres, as comadres para participar dessa festa, que deixou o pessoal um pouquinho ansioso. O que será que vai acontecer nessa aula diferente? Me caracterizei de São João. A hora que eu abri a câmera, que eu fiz uma contagem regressiva, comecei tocando triângulo, um forró lá de São João, os alunos se animaram, né? E foi uma aula, assim, que motivou muitos alunos, né? Então, assim, a gente tem essas estratégias, essas ideias aí, para que a gente consiga fazer o ensino de uma forma, assim, que o aprendizado seja bacana, mais leve. No caso da pandemia, ajudou muito, né? Teve até uma temática lá, uma barraca de ponto, para com a atividade os alunos poderem ganhar ponto extra, né? Que é caracterizando lá, que é como se fosse a barraca do beijo numa festa junina. Então foi bem bacana, né? Outra coisa que a gente fez legal também na disciplina foi uma festa de confraternização.
como pegou bem aquele período, né, que a gente não estava podendo sair de casa, todos os ambientes fechados, no encerramento da disciplina, na última aula, eu pedi para os alunos trazerem umas músicas que eles gostavam, então a gente interagiu, abriu câmera, participou, brincou, descontraiu e foi um fechamento bem bacana, né? Eu acho que isso abriu muito a mente do pessoal do que a gente pode fazer diferente, né? E não é porque era um ensino remoto, à distância, que não poderia ser interessante e trazer um aprendizado para os alunos. Foi bem bacana também, né? Outra coisa interessante que a gente trouxe na pandemia foi uma entrevista lá com a Toyota, a gente nem esperava, né? Eu fui atrás do material assim, algum panfleto, algum material eletrônico que a Toyota, né, tivesse fazendo para poder os funcionários trabalharem durante a pandemia, né, para a gente no curso entender como as empresas também estavam agindo diante da pandemia. E eu tive uma grata surpresa, né, porque como eu tinha uma amiga que trabalhava lá na Toyota, ela conseguiu uma entrevista justamente com uma diretora de comunicação da Toyota, que era até presidente da Fundação Toyota, né, a Viviane Mansi. Ela nos recebeu muito bem como curso à distância, né, remotamente, e nos trouxe muita formação interessante, até para a gente ver que o que a gente estava passando no nosso ambiente acadêmico, até familiar, era também uma realidade lá para as empresas, né? Então trouxe muito aprendizado para a gente e contribuiu muito com o nosso curso e também com toda a experiência aí que a gente pôde passar para os alunos. E para encerrar nesse período de pandemia, eu lembro até de uma cena bem engraçada. Quando a gente estava conversando, né, entre os professores, uma professora que estava com a gente na época, Ana Alice, a gente comentou assim até como que será o retorno com os alunos, né, quando a gente voltar para o ensino presencial. E a professora Alice, ela passou para a gente uma foto, né, que é aquele famoso meme lá, com o corpo dos alunos e no lugar do rosto, aquele círculo com as iniciais, né, por exemplo, A, O, C, D, as iniciais dos alunos, né. Então era bem interessante porque, como a gente não via muitos alunos pela câmera, né, poucos abriam a câmera, então ficou um meme assim bem interessante, bem engraçado para a gente poder ver. O projeto Quarentena com Produção, ele acabou surgindo em um momento muito delicado que nós estávamos vivendo no ano 2020, mediante a pandemia. Então estávamos sem muita perspectiva do que aconteceria em relação à sala de aula, estávamos afastados do ambiente universitário do nosso aluno e ao mesmo tempo a gente estava vivendo muitas transformações, vivendo muitos exemplos que nós enxergávamos a engenharia de produção e nós gostaríamos de compartilhar com o nosso aluno. E esse projeto, ele tinha atividades em vários dias da semana e cada dia da semana tinha uma temática diferente, né? Trazíamos problemas da pandemia que poderiam ser resolvidos com conceitos de engenharia de produção, como exemplo, problemas logísticos, problemas de suprimentos, né? Desenvolvimento de vacinas, que é desenvolvimento de produto. Então, trouxemos em uma vertente que seriam essa resolução desses problemas. Outros dias da semana tínhamos sugestões de filmes, tínhamos sugestões de receitas, então foi um projeto que foi super interessante de fazer, né? Organizamos um cronograma, cada professor ficava responsável por um dia da programação ou por uma programação, e aí foi um momento que foi super interessante para a gente, porque estávamos sem atividades aparentes relacionadas à universidade e conseguimos aí nos aproximar dos nossos alunos fazendo esse projeto. O Quarentena com Produção foi um projeto super divertido de fazer, mesmo estando durante uma pandemia, de uma situação tão drástica para o mundo inteiro, mas a gente conseguiu pegar essa oportunidade e trazer diversos conhecimentos na engenharia de produção. Surgiu numa noite, né, durante o WhatsApp, nós professores conversando sobre o que estava acontecendo, e aí a gente pensou na ideia de por que a gente não aproveita esse momento e mostra ao nosso aluno onde está a engenharia de produção na pandemia, né? Como é que a gente pode fazer com os produtos, as indústrias fechando, os serviços tendo migração de ferramentas, de tipos de gestão, de modelos de negócios. Então a gente conseguiu oportunizar
todos os seus professores juntos vestiram a camisa do Quarentena com Produção e a gente teve um programa bem legal, contínuo, durante aí 2 meses que aconteceram o Quarentena com Produção, trazendo relações não só desse conteúdo com a engenharia de produção, mas também opções de lazer para que a gente também tivesse um momento de entretenimento durante essa situação, né, tão pesada e difícil que a gente viveu. Então, durante a pandemia, né, do Covid-19, surgiu a ideia de nós professores de criarmos um livro, né, relacionando as 10 áreas da engenharia de produção com a pandemia. Ou seja, como cada uma das áreas da engenharia de produção poderia contribuir, né, para reduzir, né, essa pandemia que a gente vivenciou aí, começando no ano 2020. Então, foi um produto, né, foi um projeto muito importante do nosso curso. Eu, particularmente, a minha experiência foi uma experiência muito importante, assim, muito enriquecedora para mim, não só na parte de escrita, né, eu nunca tinha tido a oportunidade de escrever um livro ou um capítulo de um livro. Eu fiquei responsável pela parte da área de engenharia da sustentabilidade e a parte da pandemia. E para mim isso foi muito importante porque eu comecei a entender e a compreender que um dos motivos, né, da geração dessa pandemia foi justamente o aumento dos impactos ambientais que nós, seres humanos, estamos causando, né, na humanidade a cada dia mais. Ele foi gerado a partir do interesse de compartilhar um pouquinho das nossas vivências de sala de aula nesse novo contexto de pandemia, nesse novo contexto da sala de aula online, que não era nosso ambiente habitual de sala de aula. Então, muitas mudanças foram vivenciadas por nós professores e às vezes a gente compartilhava esses desafios entre si e aí começou esse despertar. Será que a gente não poderia registrar essas experiências que a gente está vivendo, justamente experiências tão diferentes, tão inesperadas, e a partir desse registro de experiências, a gente começou a tentar conectar outros elementos, outros conteúdos que poderiam ser incorporados no nosso livro, como a nossa visão de como as áreas de engenharia de produção estavam sendo impactadas pela pandemia, também o próprio conteúdo que foi gerado, Quarentena com Produção, no Instagram, ser incorporado no nosso livro. Então, junto ao professor André e à professora Natália, nós formamos essa comissão para organizar esses capítulos, colocar para frente. E foi um processo muito fluido, porque a gente estava muito ciente do objetivo que nós gostaríamos de alcançar com a publicação desse material. Consideramos as 10 áreas, né, da engenharia de produção segundo a ABEPRO. E então fomos alocando esses capítulos, essas áreas, para cada um dos professores que tinha expertise em cada uma dessas áreas, falando sobre o que aconteceu na pandemia, né, sobre o momento atual e também sobre perspectivas futuras. Então, ao término dessa junção de todo esse material, conseguimos aí publicar um livro que serve como orientador para os leitores, né, também terem uma perspectiva do que foi o momento da pandemia e como ele impactou dentro da engenharia de produção. A confecção do livro de engenharia da produção foi muito enriquecedora para nós três. Então nós, enquanto organizadores, eu, a professora Natália, a professora Mariana, nós nos reunimos com todos os autores várias vezes, nós participamos de um processo seletivo da editora da UFESA para publicar esse livro pela editora, conseguimos pleitear a vaga, só que infelizmente na época o processo de publicação ia ser muito duradouro, ia demorar bastante. Então, como é um tema que ele tinha uma data para iniciar, né, a pandemia, a gente gostaria de ter esse livro publicado o quanto antes. Então, nós, enquanto organizadores do livro, nós optamos por lançar o livro nós mesmos. Então, procuramos um revisor ortográfico, que ele fez toda a revisão do livro, procuramos uma editora, que é a Queima Bucha, uma editora lá de Mossoró, que pudesse fazer a publicação do livro de forma independente. Eu diagramei o livro, né, na época para que fosse publicado junto com a editora e foi uma experiência fenomenal. A professora Natália, a professora Mariana ficaram responsáveis pela parte de divulgação, por colocar na Amazon para poder baixar. Então, assim, a gente conversou várias vezes com os professores, com os autores,
Cada autor, né, deu a sua contribuição nos capítulos do livro. E esse livro foi um material produzido pelo curso de Engenharia da Produção, com aplicações durante a pandemia. Então, ficou um legado. Então, a pandemia, infelizmente, foi devastadora, tirou a vida de milhares e milhares de pessoas, mas o curso deixou um legado de mesmo período tão difícil, de tanta dor, como é possível aplicar a engenharia da produção, as 10 áreas da engenharia da produção, nesse período que a gente precisava de soluções sempre rápidas e otimizadas. Eu assumi a coordenação do curso de Engenharia de Produção no início do ano de 2022, junto com o professor Ciro, e foi um desafio enorme, né? A gente estava saindo de uma pandemia, da pandemia da Covid-19, onde a gente tinha ficado mais de 2 anos parado sem aula presencial, aula remota, atividades remotas. Então, nesse momento onde eu estava assumindo as atividades da coordenação, a gente teve que preparar os nossos alunos e nos preparar para esse retorno presencial. Foi um momento difícil, cheio de instabilidades, de desafios. A gente teve que conviver ali com alguns aspectos da Covid que ainda continuavam, com o uso das máscaras e tentar fazer esse retorno de forma mais leve possível, né? Afinal, a gente já vinha aí há 2 anos com uma outra metodologia de ensino. Durante esse mesmo ano também, a gente junto com o desafio do retorno às aulas presenciais, a gente também teve o desafio do novo PPC, do novo projeto político-pedagógico do curso. Então foi nesse momento que as novas disciplinas, que a nova metodologia, as novas propostas do PPC estavam entrando em prática. E a gente também teve aí um grande desafio. É nesse momento que a gente consegue também vivenciar se aquilo que a gente planejou para o nosso aluno daria certo na prática. A primeira versão do nosso PPC é 2015 e que naquele ano a gente ainda tinha um quadro de professores ainda não tão consolidado. Então eu olho essa mudança, esse novo PPC como uma grande conquista para o nosso curso, porque a gente agora tem um PPC mais alinhado com cada profissional com as suas especificidades, discutindo juntos para ajustar algumas disciplinas, trazer coisas que a gente sentiu a necessidade ao longo dos anos de melhorar. E com certeza a experiência de cada um nas suas universidades, que a gente trouxe também de outras universidades para o nosso curso. Claro que sempre vai ter oportunidade de melhorar, mas eu acredito que foi uma grande conquista para o nosso curso, que é ajustar esse PPC e transformar a nossa engenharia de produção igual a qualquer engenharia de produção do Brasil, independente da gente estar no interior, do Nordeste, mas o aluno que está aqui, ele vai ver as mesmas coisas de qualquer aluno que esteja fazendo engenharia de produção em alguma faculdade do Sudeste, por exemplo. O novo PPC do curso, o que está vigente atualmente, o projeto político-pedagógico, né, ele traz propostas super inovadoras para o nosso aluno, foi estudado durante muito tempo por todos os nossos professores, todos os professores do curso de Engenharia de Produção, e traz disciplinas atualizadas, disciplinas diversificadas. Trazemos propostas também de aulas e disciplinas mais práticas com soluções de problemas. Trazemos também o aperfeiçoamento do conteúdo que está indo no TCC, no trabalho de conclusão dos alunos. E foi uma proposta bem interessante que a gente colocou e a gente consegue ver hoje isso em prática e já percebendo aí alguns dos grandes resultados que a gente tem, resultados positivos, onde a gente consegue ver o nosso aluno mais alinhado com o mercado, mais alinhado também na carreira docente, caso ele escolha. No tocante à aprovação do nosso segundo PPC, no CONCEP, que ocorreu no ano de 2021, trabalhamos arduamente na construção desse PPC em um formato de grupo, juntamos o grupo de docentes que estavam em exercício no momento. Digo isso porque no momento tínhamos muitos professores afastados para a qualificação, para o doutorado. Então,
fizemos um pequeno grupo e trabalhamos arduamente nessa atualização do PPC, né? Buscamos melhores práticas, PPCs de outros cursos que estavam bem avaliados no MEC para que pudéssemos unir o que tínhamos de melhor dentro da academia em termos de estrutura curricular para que pudéssemos atualizar o nosso PPC. Então foi um trabalho que fizemos de maneira coletiva, conjuntamente também com o pessoal da Prograde e da área pedagógica, e aí veio a pandemia, atrasou um pouco os nossos processos, mas felizmente em 2021 conseguimos aprovar esse segundo PPC, em que temos agora uma grade curricular muito mais atualizada e conectada, né, com as novas tecnologias e novas possibilidades para o engenheiro de produção no mercado de trabalho. Quando o curso de Engenharia de Produção ele foi aprovado e o processo de ingresso de discentes ele foi iniciado, né, uma preocupação muito grande que eu tinha era justamente de trabalhar essa cultura, né, da engenharia de produção aqui no curso, no campus, e também trabalhar a divulgação, a difusão da engenharia de produção na região, né, na região que a gente está, para cidades, nas escolas, né? Então, eu participei, né? Eu escrevi um projeto de extensão, um programa de extensão, melhor dizendo, que foi chamado Engenheirando, né? Engenheirando, né? Aquela pessoa que tá sendo formada em engenharia, né? No caso, engenharia de produção. E como havia comentado, a proposta desse programa era trabalhar a criação e o fortalecimento dessa cultura da engenharia de produção no campus, mas principalmente também na região, né, de mostrar, estar apresentando o que é a engenharia da produção, os potenciais de contribuição. Então era uma forma de estar mostrando para a sociedade, para a região, que existia esse curso e que esse curso poderia estar contribuindo para o desenvolvimento das cidades circunvizinhas, das organizações, das empresas e assim sucessivamente. E dentro desse projeto, desse programa de extensão do Engenheirando, várias frentes foram tomadas, né? Então, da gente ter um evento voltado para a engenharia da produção, a gente debatia muito sobre a importância de centros acadêmicos, de empresas júniores, que são coisas, na verdade, muito importantes para um curso de graduação. E que ali, digamos que foi trabalhada, né, apresentada esses tipos de iniciativas. Uma dessas iniciativas foi o WEP, né, o Workshop de Engenharia de Produção. Então, que a ideia desse evento era justamente ter um ambiente em que os alunos pudessem experimentar a organização de eventos, na verdade, a planejar as atividades, executar, enfim, e também ter contato com as técnicas, ferramentas, enfim, algo mais aplicado, né? O WEP é um evento muito interessante porque traz uma grande interação da universidade com o mercado de trabalho. Então, normalmente, sempre a gente tem engenheiros de produção que atuam no mercado, vindo falar sobre a vivência dentro da universidade, ex-alunos, pessoas que trabalham, por exemplo, no Sebrae. Então, a gente sempre tem essa interação. É muito importante porque os alunos conseguem entender um pouco, escutar um pouco sobre o que a gente vai encontrar quando sai da universidade. Então, para mim, o WEP, ele traz a oportunidade do aluno entender o que é realmente o engenheiro de produção, como a gente pode trabalhar, o que a gente pode fazer de diversas formas. Então, em cada edição, a gente vai ter pessoas que trabalham em diferentes indústrias, em diferentes processos, mas que mostram que o engenheiro de produção ele pode ter essa versatilidade. Isso incentiva muito os alunos a continuarem no curso, porque eles conseguem ver essas vivências, eles conseguem perceber a versatilidade do engenheiro de produção. A primeira edição do WEP foi realizada lá no ano de 2015 e uma coisa muito interessante, na ocasião nós convidamos a Produtiva Júnior, que é a empresa júnior de engenharia de produção lá da UFRN, né, para vir para cá, para conversar com os alunos sobre movimento júnior. E também um dos palestrantes, né, eu tenho essa feliz lembrança, que foi a professora Priscila,
né, que é professora do curso hoje, foi coordenadora posteriormente, né, então foi bem bacana experimentar a participação desse evento. Bom, eu participei do primeiro app, que foi em 2015, né? Foi uma experiência única para mim, até porque eu iniciei minha carreira acadêmica a partir daí, né, em 2014. Então, foi a primeira vez que eu falei em público para muita gente, né? Eu estava muito nervoso. Eu ajudei a fazer o site do evento também, né? Não era lá essas coisas, mas funcionava, né? E para os alunos, eu acho que foi tão importante como para mim, né? Foi um momento de confraternização, um momento de integração entre alunos, professores, e também um momento para que eu, né, aprenda mais sobre o curso, né? Ao ver meus colegas falarem e explicarem a sua área e as perspectivas de trabalhos acadêmicos e de mercado de trabalho também. Em 2016 também ocorreu o segundo app. Foi bem gratificante para a gente, né? Na época a gente mobilizou o curso de Mossoró e eles conseguiram um carro para vir. A gente tinha poucos alunos, né? Então a gente tentou mobilizar Mossoró, tanto o FES da Mossoró, o NP, chamamos todos os cursos. Convidamos também aqui na região os empresários, principalmente também os colégios, né? Porque a gente precisava também divulgar um pouco mais nosso curso. E foi uma experiência, assim, bem interessante. A gente formalizou, fizemos aquela abertura inicial, convidamos alguns palestrantes para vir ministrar. E faz um tempo, né? Eu não lembro muito bem todos os acontecimentos, mas eu lembro que foi desafiante nessa parte de conseguir alcançar o maior público possível na época, né? Mas que no final foi um resultado super positivo. Os alunos estavam mais engajados no curso, né? Entendendo mais um pouco de produção. E isso realmente foi bastante gratificante para a gente. E todos os professores também se mobilizaram para esse acontecimento. Entre as atividades que eu participei, eu recordo do segundo workshop, né, que nós organizamos em Angicos, na qual eu coordenei uma mesa redonda sobre recursos hídricos, a gestão de recursos hídricos no estado, onde a gente teve a participação tanto do SEBRAE, de Açu, como também da Secretaria de Recursos Hídricos do Governo do Estado. Foi uma discussão muito bacana, muito pertinente, porque, mais uma vez, esse workshop traz a oportunidade de você discutir no interior do estado do Rio Grande do Norte temas de muita valia para o seu desenvolvimento. A minha experiência com o app, eu participei de algumas oficinas do app, e a que eu mais recordo foi a que eu orientei, né? Foi a oficina de fábrica de canetas, que originalmente foi bolada, desenvolvida pela professora Mariana, e aí eu apliquei. Na época, o professor Rafael Palhares, que foi nosso professor substituto, me auxiliou, ele era meu monitor, e foi bem divertido. O resultado foi um artigo que a professora Mariana, uma professora do IF e outros professores participaram da elaboração. Eu participei também da avaliação de alguns trabalhos do app, mas acho muito interessante o app, porque é uma forma dos alunos que não conhecem a produção, não só dentro da universidade, mas fora, ter esse contato, e é uma forma de abrir a universidade para o público externo. Quando eu entrei aqui em 2017, era o ano que aconteceu o terceiro workshop de engenharia de produção, o app. E aí eu recebi o convite, né, dos demais colegas para poder participar da organização, da coordenação do evento junto com a professora Priscila. Então esse foi o primeiro desafio que eu recebi aqui na instituição, junto com os colegas. Foi um desafio muito legal, porque eu nunca tinha lidado, né, em organizar um evento de ensino e extensão, como foi o app. Então eu conheci mais os meus colegas, conheci mais os alunos, conheci as práticas, né, que a gente precisa ter para poder organizar um evento como esse, como definir oficina, definir mini curso, chamar o palestrante, fazer os pedidos de diária, transporte.
Então foi um momento bem legal, porque eu já comecei já fazendo um negócio que envolve toda a comunidade de engenharia de produção. Em 2018, né, eu retornei do doutorado, né, e coincidiu com o ingresso da professora Luciana, e a gente recebeu esse desafio, né, de organizar o EP, né, do ano de 2019. Então foi uma experiência muito bacana, porque né, pelo menos eu pude ter contato com os novos alunos, né, que passei 4 anos afastados para a qualificação do doutorado, e aí eu pude ter contato com os alunos e também relembrar essas boas vivências com a organização do EP. Eu fiquei muito feliz em coordenar um evento desse porte, né, dentro do nosso curso, mas ao mesmo tempo foi um desafio, né, porque a gente chega na universidade ainda sem tantas informações, sem conhecer completamente o andamento e o perfil do público, mas foi super gratificante, né? A gente consegue ver dos dois lados, essa é a parte mais interessante. A gente consegue ver o que é um congresso, né, enquanto está lá assistindo e participando, mas também os bastidores, em como ele é organizado, o contato com os palestrantes, foi super bacana. Como aluna, eu participei assim de várias atividades que tiveram no curso, né, durante a minha formação, e uma delas foi o EP. O EP que eu participei como aluna, né, como ouvinte, como participante, foi o EP 2019, que foi organizado pela professora Luciana e pelo professor Lucas. E foi um momento de grande valia, porque é um momento de nós conseguimos opiniões de pessoas externas, né? Um momento que os professores da organização têm todo o empenho de trazer conhecimentos externos e também aproveitar os conhecimentos internos do curso, né? Para aprimorar o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento. É aquele momento da gente trocar informações. Conseguimos ter uma maior proximidade entre professores, entre participantes e, assim, como aluna, é um evento que eu indico que todos participem, que todos deem o máximo, aproveitem as oportunidades. Bom, desde que a gente delineou o formato do EP, era uma intenção nossa que o evento ele fosse feito pelos alunos para os alunos. Que fosse uma oportunidade que eles buscassem áreas de interesse, buscassem palestrantes, buscassem áreas que eles gostariam de enxergar, não apenas dentro das disciplinas, mas também nesse formato de evento. Então, é muito gratificante para a gente ver como no EP de 2019 a gente conseguiu trazer egressos pela primeira vez, né, no 4º EP. Então, esse é um dos pontos bem marcantes para mim nessa questão do EP. Bom, durante a pandemia, em 2021, os alunos eles organizaram o IUEP, né, o 5º EP, que foi o Workshop de Engenharia de Produção Virtual. Então, esse foi um evento legal porque a gente sempre desejou que o EP fosse um evento tocado pelos alunos. E, de fato, foi isso que eles fizeram. Eles se organizaram, fizeram a divulgação da programação, chamaram os palestrantes, definiram os minicursos, e foi um evento totalmente online. E foi um evento legal porque os professores concordaram, né, em ceder os espaços de aula para poder com que os alunos participassem da programação. Então, mesmo a gente estando distante, a gente sabia que de alguma forma o nosso curso estava unido. E o 5º EP, né, o IUEP, ele demonstrou isso na prática. Esse ano de 2023, estou coordenando o 6º EP, né, o Workshop de Engenharia de Produção. Né. Esse ano, acredito que, diferente dos outros anos, os alunos estão tendo a participação como protagonistas, o que isso é muito bom, protagonistas enquanto coordenação, enquanto organização do evento, né, que eu não me lembro de ter acontecido nos anos anteriores, né, e ter a participação do centro acadêmico organizando esse evento, a gente vê o envolvimento dos alunos, né, e aplicando também conceitos de engenharia de produção, né, na parte de planejamento, né, do evento. Apesar de ser um evento de 2 dias, é uma coisa pequena, entre aspas, né, mas a gente vê que eles aplicam, né, ferramentas de engenharia de produção, de planejamento e controle, né, para poder organizar o evento, né, que são para os alunos, né, dos alunos para os alunos.
participei da criação do Centro Acadêmico do curso, como uma forma de incentivar o diálogo dos alunos com os próprios docentes, para ver como o que os alunos, o que é que eles precisam, o que é que eles estavam necessitando do curso, e a gente sabe como participar do centro acadêmico é muito importante. E eu sabia a importância que o centro acadêmico tinha, o nosso número de alunos estavam aumentando e a gente começou a instigar aqueles alunos mais próximos, aqueles que tinham mais desenvoltura com os outros alunos, a formar o CA. E então, em 2016, eles formaram a primeira chapa, né? A gente auxiliou a fazer o estatuto, como que era a eleição. Eles que faziam a gente dando um suporte. E no final decidiram, escolheram o nome CAEPRO e foi a primeira chapa que funcionou aí em 2016. O CA, ele é uma interação entre os alunos com o corpo docente. A gente tem esse intuito de levar as demandas dos alunos, dúvidas até aos professores, como também a coordenação do curso. E a gente trabalha junto com a coordenação para trazer melhorias, tanto para o curso quanto para os alunos. E também tem a questão de promover esse momento mais cultural, de eventos e momentos mais descontraídos para esses alunos. E a gente busca também para os alunos fora da universidade essa questão dos estágios, pois alguns alunos eles sentem essa dificuldade de conseguir um estágio para concluir o curso, e esse estágio obrigatório ele é fundamental para a formação dos mesmos. Participar de uma empresa júnior foi uma experiência muito engrandecedora para mim, enquanto graduanda, na época que eu estava fazendo o meu curso na UFRN. E sempre que eu entrava em contato com os alunos da UFESA Campus Angicos, eu conversava com eles: vocês, será que não têm interesse de trazer essa oportunidade, de trazer essa experiência para os nossos alunos? E a partir daí a gente foi amadurecendo, os próprios alunos foram amadurecendo essa ideia, a partir da aluna Clara Carina, que foi a primeira presidente da ProJúnior, e isso mostrou-se para eles, eles conseguiram observar como o movimento Empresa Júnior poderia trazer, de certa forma, mais experiência para eles, já que também muitas empresas hoje buscam alunos que passaram por essa experiência. Então, era justamente uma forma de mostrar que a universidade é de fato esse universo, que a formação do aluno ela não vem apenas das disciplinas, mas também vem das outras experiências que o aluno usufrui durante o seu tempo de graduação. O Empresa Júnior é composta por alunos que pensam em empreender e atuam dessa forma tentando mudar o Brasil. Esse é o nosso objetivo enquanto Brasil Júnior. Em 2019, precisamente em outubro, foi quando foi conquistado o CNPJ da ProJúnior Consultoria. Isso era muito importante para podermos conseguir a federação na RN Júnior, que é a atual Federação do Rio Grande do Norte das Empresas Juniores. A ProJúnior Consultoria para o curso de Engenharia de Produção traz uma maior visibilidade no mercado. Para os alunos, assim como os alunos que a contemplam, sejam eles de Ciências e Tecnologia ou da própria Engenharia de Produção, traz uma vasta experiência sendo aprimorada por treinamentos, cursos através dos nossos parceiros. Para toda empresa júnior federada, são atribuídas metas anuais e essas metas são subdivididas em pequenas metas durante todos os meses do ano. Atualmente, a empresa júnior está no farol verde e significa que estamos conseguindo bater todas as metas até o momento atual. Por isso, trago aqui o troféu que foi recebido no último evento do Movimento Empresa Júnior Potiguar, que foi o Destine, e aqui informa que nossa empresa está em alta performance na categoria de Cluster 1 e 2, que são as categorias que são subdivididas as empresas. O cacto foi escolhido para ser o mascote da ProJúnior Consultoria porque, assim como o cacto, conseguimos florescer diante de todas as dificuldades. E aqui está o nosso mascote, que eu vos apresento como Procacto, onde foi feita uma votação e esse foi o nome escolhido.
depois do reconhecimento do curso, né, e até foi um feedback da avaliação do MEC, percebemos que tínhamos poucos espaços de laboratório, né, de práticas do curso de Engenharia de Produção. E começamos a buscar no campus locais que poderiam comportar laboratórios do curso, né? E aí tinha o prédio de Engenharia Civil que estava sendo construído, né, na época, é um laboratório de Engenharia Civil, e a gente começou a conversar com a coordenação de Engenharia Civil para que esse laboratório ele pudesse ser compartilhado, tivesse alguns espaços para engenharia de produção também. E nessa época a gente acordou com o curso de engenharia civil e com a direção do campus para que uma parte desse prédio de laboratório fosse para o LAEP, né, que hoje é o Laboratório de Engenharia de Produção, né, que ocupamos até mais espaços do que inicialmente planejado, e foi muito bom, porque o curso aumentou, a gente conseguiu aumentar o número de alunos e o uso desses espaços agora estão realmente efetivos. Então eu lembro que desde os primórdios a gente ia conversar com a direção do campus, sabe, se inteirar do processo de aquisição, de como era esse processo de aquisição, pensando justamente em ter um espaço, um laboratório para engenharia de produção. E vejam que foi só em 2021, né, com muitas gestões passando pela coordenação do curso, né, que finalmente um trabalho de um esforço múltiplo que a gente conseguiu entregar. Tinha o LAEPinho e entregar o LAEPão, né, que é o maior laboratório o laboratório mais completo de engenharia de produção. E aí eu fico muito grato, né, de ter contribuído com isso, não apenas como professor, mas também na função de coordenação acadêmica que exercia. E foi muito bacana porque a gente pôde realmente preparar uma inauguração muito especial. Então, com iluminação do prédio, com banners, então foi muito bacana. Bom, já como vice-coordenador, né, a gente participou da inauguração do LAEP, né? Na verdade, nem do LAEP, são dos LAEPs, afinal de contas são vários laboratórios de engenharia de produção. Para mim, é um ponto muito importante no nosso curso por duas razões. Primeiro, porque eu sempre gostei de laboratório, né? Então eu gosto de estar no laboratório, eu fiz a minha iniciação científica em laboratório. E é um momento muito que o pesquisador ele consegue aprender, né? Ele descobre coisas novas. Embora às vezes ele esteja sozinho, mas é um momento em que ele aprende, lê um artigo, vê um software novo. Então, para mim, saber que aquele equipamento estava sendo entregue para os nossos alunos e professores foi um ponto muito importante e emocionante também. O outro ponto, ainda dentro dos laboratórios, né, de engenharia de produção, foi porque a gente passou muito tempo para poder conseguir esse equipamento. Então, quando eu entrei no curso em 2017, ainda a gente não tinha nada. A gente conseguiu uma sala pequena, a gente tinha 5, 6 computadores. E aí, depois de algum tempo, né, a gente conseguiu um espaço bem maior, com mesas, cadeiras, com 30 máquinas agora, em que os alunos podem fazer o usufruto desses espaços. O LAEP, Laboratório de Engenharia de Produção, foi uma grande conquista do nosso curso, consolidada durante a minha gestão enquanto coordenadora, 2022-2023, mas iniciada lá atrás em outras gestões, onde a gente já buscou um prédio ali para ser o Laboratório de Engenharia de Produção, trazendo ainda mais programas e acessibilidade ao ensino da engenharia de produção para o nosso aluno. A inauguração ocorreu como um grande evento no nosso curso, foi super bacana, então foi super emocionante a gente conseguir concretizar toda essa busca de longos anos, ter o nosso laboratório hoje pronto, um laboratório organizado por áreas, com uma super estrutura de salas em coworking, do Lean Board Game, que é um laboratório também super conceituado, a gente tem aqui no curso de Engenharia de Produção, o laboratório de simulação e otimização, de estudos integrados, então é um espaço que consegue ali envolver várias áreas do nosso curso e todos os nossos alunos. Foi super emocionante ter isso sendo concretizado. Como eu tive 2 momentos aqui dentro do curso, né, de Engenharia de Produção, o segundo momento, com relação ao LAEP, foi a segunda inauguração, que nesse momento eu já estava como professora.
junto com todos os outros professores, nós inauguramos de fato o LAEP para o uso, né, e o aproveitamento dos espaços, todos equipados para os alunos. Então, esse momento foi muito importante porque eu vi ali, enquanto professora, que poderia abrir várias oportunidades para o aperfeiçoamento dos alunos, né? E o LAEP é super importante para o curso, até porque tanto para marcar um espaço específico do curso, que tenham práticas relacionadas ao curso, né? Agora temos equipamentos, temos a impressora 3D, temos o jogo, né, do Leanboard, e computadores com softwares instalados, né, específicos do curso, né, espaços que os alunos podem estarem utilizando para estudar e durante as aulas, né, e isso é bem importante, coisa que a gente não tinha um tempo atrás. É bom para os alunos e é bom também para o conceito do curso, né? Que brevemente a gente vai ter uma avaliação novamente de renovação de reconhecimento e temos espaços realmente em plena utilização e que tem benefícios já claros. Então, todos os semestres, né, os coordenadores do curso, eles realizam a aula inaugural, né, que começa ali na primeira semana ou segunda semana, né, do semestre, que é super importante, né, na verdade, porque ele vai mostrar para o aluno, né, qual é o nosso curso, quais são os direitos e deveres desse aluno, né, falar um pouquinho de cada área da engenharia de produção. É importante porque o aluno tem um contato maior com os professores, entende cada área, entende os projetos de pesquisa, de ensino e de extensão que a gente está desenvolvendo. Então, é importante porque tem esse contato maior, professor, aluno, professor, coordenação. E normalmente, né, como as coordenações têm feito, né, a gente tem relacionado essa aula inaugural com uma visita técnica, né, onde o aluno ele tem a oportunidade de visitar uma empresa e conhecer o processo produtivo dessa empresa. Nas aulas inaugurais, eu sempre tive uma preocupação, tanto na época que era só professor e também como coordenador e vice-coordenador de curso. Então, acho que a aula inaugural ela tem um papel muito importante na formação dos nossos alunos, porque é o momento que a gente recepciona eles aqui, né? Então, esses alunos eles vão ser recebidos, eles vão ter o primeiro contato com muitos professores, eles vão conhecer os projetos de pesquisa, os projetos de extensão, os projetos de ensino, eles vão ver as oportunidades que eles têm pela frente. Então, é o primeiro contato que o aluno tem com os professores e também com os veteranos. Então, é uma forma dele sim, digamos assim, enturmar, né, com a engenharia de produção em si. Eu vou ressaltar a nossa primeira aula inaugural que tivemos em Natal, né, que foi externo, que visitamos uma empresa. Foi a aula inaugural, se eu não estou enganada, de 2018. E fomos visitar a Guararapes, né, que é uma grande empresa da região. Então, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o processo produtivo, de caminhar no chão de fábrica, de ir em todas as áreas da empresa. Foi realmente um momento engrandecedor. A gente viu na prática o que o engenheiro de produção faz. E eu lembro muito bem, a gente foi, minha turma, né? Nós somos acompanhados pelo engenheiro de produção Evandro e ele nos mostrou todos os processos, né, ali da Guararapes em uma manhã. E o que mais me chamou a atenção foi porque na época uma empresa do porte da Guararapes não tinha um sistema de inspeção na chegada das matérias-primas. E ele, quando percebeu que isso estava afetando a qualidade dos produtos, ele implantou um sistema de inspeção, né, para que os tecidos que chegavam fossem inspecionados e não tivessem nenhum problema com a qualidade do produto, e aí questão também de retrabalho. Então, foi um momento que me marcou, porque uma ação que me marcou, porque com uma pequena atitude ele conseguiu reduzir custos exorbitantes que estavam tendo e conseguiu melhorar a qualidade do processo. E
E eu participei de uma aula inaugural com um case de uma empresa de Natal, e aí a melhor solução, o aluno ia para dentro da empresa, e eu fui com esses alunos e a gente discutiu. Então, assim, foi muito marcante para mim. Eu acho que para você que está entrando no curso, vivenciar isso faz com que você se apaixone mais, ou que você, ai meu Deus, acho que eu fiz a escolha certa. Isso é muito motivador e incentiva muito. Eu acho que essa ideia que veio dos coordenadores, né, essa coordenação mais recente, eu acho que foi sensacional. E eu espero que cada vez mais essa aula inaugural ela vá melhorando e atraindo mais alunos. E eu acho que teve um resultado muito positivo. As visitas técnicas acontecem aqui no curso em 2 momentos muito importantes para a gente, né? Acontecem sempre na aula inaugural e acontecem também durante as nossas aulas, para que a gente consiga levar para o nosso aluno um conhecimento mais prático, a visualização daquilo que ele vê em sala de aula. Então, muitas disciplinas recebem e oferecem muitas visitas técnicas. É exatamente nessas visitas técnicas que o aluno ele tem a oportunidade, né, de ver na prática o que a gente ensina para ele na sala de aula. Então a gente passa a teoria para esse aluno em sala de aula, e quando chega nas visitas técnicas, eles têm essa oportunidade de presenciar na prática o que eles viram na teoria, né? E não só para o aluno, mas para a gente também ter um pouco mais de experiência do que está acontecendo na realidade nas empresas, né? Para a gente se informar mais, para a gente se inteirar mais. Todos nós, professores, percebemos que às vezes alguns conceitos eles ficam muito abstratos para os alunos. Então, quando nós temos a oportunidade de levar esse aluno para um contexto real, de certa forma facilitar a compreensão dele. A gente percebe como o aluno ele muda até a perspectiva, ele abre o mundo de enxergar aquela disciplina, de enxergar aquele conceito. E por mais que a gente diga, tal conceito é importante, ou a empresa utiliza isso para mensurar uma determinada situação, quando o aluno vai na visita técnica, ele abre os olhos, ele enxerga que realmente o que ele vê na disciplina, que parece até um pouco muito teórico, realmente aquilo é colocado em prática. Então nós tivemos uma visita muito marcante, que foi na fábrica da São Brás, lá em João Pessoa, que um aluno conseguiu intermediar, que ele tinha o contato. Então a gente fez a visita na São Brás, foi muito bacana conhecer o processo produtivo, e eu tenho certeza que o mais divertido foi no final, para os alunos, quando eles receberam 2 caixas de pipos, de salgadinhos. Então o pessoal realmente gostou muito dessa experiência, de conhecer a indústria, né? Acho que foi uma das primeiras grandes visitas técnicas que o curso realizou, e também de ter esse mimo no final. A Grendene, em 2022, foi uma visita bastante enriquecedora. Foi disponibilizado um engenheiro de produção, a outra gerente de produção. Então, foi no chão de fábrica, ele mostrou o papel dele, como planejar, controlar a produção. Mostrou alguns produtos que não estavam dentro do padrão, o que faziam, como poder voltar para o processo, né? Esses produtos eles não tinham essas perdas, né? Voltava para ser reaproveitado. Depois fomos para o auditório e foi explicado todo o planejamento e controle da produção. Então foi uma visita muito enriquecedora. Foram 3 horas de visita e os alunos saíram assim bastante felizes, principalmente esses alunos de fundamentos que ainda não entraram de fato na engenharia de produção, né? É uma disciplina eletiva. E aí eu vi o brilho nos olhos deles e eles realmente constataram que era a profissão que eles queriam. Já saíram pedindo estágio, foi uma experiência bem interessante. Lembro muito bem de uma visita técnica que a gente levou os alunos, né, da disciplina de automação e logística. A visita que a gente fez foi um dia só, né, então, para 2 grandes empresas, né, lá na região de Natal. A Bonô, que é uma indústria grande de botões, e a Vicunha Têxtil, né, que também na região de Natal. E o interessante foi que acredito que tenha sido a primeira vez que os alunos tenham visitado uma grande indústria, assim, puramente, né, manufatura, né, que conseguiram ver a questão da automação.
E foi bem interessante, os alunos amaram, apesar de super cansativa, porque foi de manhã numa empresa, de tarde em outra, mas acredito que tenha sido bem proveitosa e os alunos tenham conseguido fazer o link com as disciplinas, né, tanto de automação quanto de logística. Uma visita técnica que me marcou foi uma visita que a gente fez à fábrica da Dos Corações e eu lembro muito durante a visita, o principal indicador de desempenho que eles utilizavam era o indicador de desempenho que eu tinha utilizado no meu TCC, e aí eu mostrei para os alunos, né, ó pessoal, esse indicador de desempenho, eu usei lá no meu TCC, então toda a fábrica era orientada a esse indicador, né. E a outra coisa que me chamou muita atenção nessa visita foi que eles tinham, as máquinas elas eram dotadas de uma certa autonomia, né, para detectar falhas, que eu falo muito isso na minha disciplina, e aí eu consegui, ó, pessoal, isso aqui é o que a gente vê lá, que é o que a gente está vendo na prática. Então foi uma visita que me marcou. Com relação às visitas técnicas, fomos para as salinas em Macau. Lá conhecemos o processo produtivo do sal. Então, nós passamos pelas montanhas de sal, nós passamos muito calor perto dessas montanhas, porque fomos todos de blusinhas de manga que a professora pediu, e o sol estava bem quente. Passamos uma parte da tarde nas salinas, então foi no horário de pico de calor, mas foi muito interessante, porque nós conhecemos todo esse processo produtivo de um produto que é bem conhecido por ser do Rio Grande do Norte. Aqui no Nordeste seria o estado, né, que traz mais esse trabalho com as salinas. Por isso nós fomos para essa visita. Na disciplina de manutenção, também recém-chegada aqui na UFES, eu tive a oportunidade de levar os meus alunos da disciplina para conhecerem a Força Aérea Brasileira, onde eles conseguiram perceber e presenciar a manutenção em diversos tipos de aeronave. Então foi super gratificante, né? Então a visita ela é legal, ela é importante para o aluno, mas ela é importante também para a gente enquanto professor, para ver também na prática aquilo que a gente ministra, né? E conseguir fazer isso da melhor forma possível para o nosso aluno. Então a visita técnica na FAB foi super encantadora, os alunos gostaram muito e eu também fiquei super encantada com a fase de manutenção naquele local. Eu acho que a engenharia de produção no campus Angicos ela tem um papel muito importante que às vezes talvez a gente ainda não consiga mensurar isso. Mas um papel no sentido de não porque a gente vai dar um diploma para os alunos. A gente não, né? Na realidade, os alunos que vão conseguir através do mérito deles. Mas o impacto transformador que a gente tem na região. A gente talvez não consiga, pelo menos eu não consigo mensurar o quanto nós somos transformadores. Porque muitos alunos às vezes entram aqui sem saber o que é engenharia de produção. E quando eles terminam a graduação, além de eles serem novos engenheiros de produção, eles têm a missão agora de poder contribuir com a região. Isso, quando eu falo a região, não é só a Central Rio Grande do Norte, né? É o Seridó, a parte do Alto Oeste e a região metropolitana. Então esses alunos de alguma forma vão estar por aí transformando, né, a sociedade em que eles vivem. Então eu acho que a gente tem um papel muito importante porque a gente também abraça a causa. Então a gente vem, a gente dá aula, faz projetos, faz pesquisa, faz ensino, faz extensão, né, tenta fazer o máximo possível para que o aluno se sinta contemplado dentro da formação da engenharia de produção. E isso aqui dentro, principalmente do cenário que nós estamos inseridos, tem um papel muito grande, muito impactante. E para mim é mais satisfatório quando eu entro na formatura e vejo aquelas pessoas concluindo o curso, né? Então você pensa todo o trabalho que aquele aluno teve, geralmente na maioria das vezes está longe de casa, né? Dele poder agora estar formado como engenheiro de produção. A engenharia de produção é de extrema relevância para a região do semiárido.
As habilidades desse profissional permitem a melhoria de competitividade dos sistemas locais, como, por exemplo, dos agronegócios, dos comércios locais, bem como da sua indústria regional. E todas essas melhorias se refletem em impactos econômicos e sociais, melhorando tanto a renda quanto a qualidade de vida da população do semiárido nordestino. Em se tratando aqui do estado Rio Grande do Norte, na região do semiárido em que a UFESA está instalada, tem um papel fundamental como agente de transformação local, que o estado tem várias empresas de porte pequeno e médio que precisam desse tipo de profissional para alavancar a sua posição dentro do mercado e também competir não apenas internamente dentro do estado, mas avançar o seu campo de atuação. Então, esse profissional ele vai trazer mais técnica, mais mudanças embasadas em conhecimento técnico e usa nas suas outras habilidades também para desenvolver a economia local. Nós estamos no Memorial Paulo Freire, né, que fica aqui na UFESA, no campus Angicos. E assim, a gente saiu do ambiente interno e veio para cá para o ambiente externo, porque desse local que nós estamos, né, que é uma espécie de varanda aqui no Memorial, a gente consegue ter uma noção da região em que a gente está inserido, né, uma noção da região na qual o curso de Engenharia de Produção foi pensado, né, e foi construído. Então a gente está na região central do estado, né, uma região semiárida, uma região que tem muitas carências, mas que também tem muitas potencialidades, né? Então, quando o curso ele foi pensado, né, ele foi proposto, a gente sempre levou em consideração essas características locais. Então, por meio da formação dos nossos alunos, do conjunto de disciplinas, a gente foi pensando nessas características para que a gente pudesse estar contribuindo da forma que fosse possível. Então, aqui a gente consegue ter uma noção da nossa cidade, da cidade de Angicos, da região, né, central do nosso estado. E, apesar de ter os desafios, é uma região muito bonita. A gente tem o Pico do Cabugi ali no fundo, e que tem suas potencialidades e que, realmente, com a dedicação que o curso vem demonstrando, né, a gente acredita que a gente conseguirá contribuir para o desenvolvimento dessa região por meio das ações do curso de Engenharia de Produção do campus Angicos. Lecionar para o curso de Engenharia de Produção, para mim, tem uma importância bastante alta, digamos assim. Eu vejo por duas perspectivas, né? Da perspectiva docente, da minha relação com os demais docentes do curso de Engenharia de Produção, eu acredito que o nosso corpo docente ele é um corpo muito ativo, ele é um corpo que se preocupa muito, né, com o profissional que está sendo formado, é um pessoal, né, que é muito unido e a gente tem várias ideias em conjunto, e a gente vai atrás dessas ideias, sempre pensando muito no aluno. Então, é um ambiente de trabalho bastante enriquecedor, né? Então, isso no meu impacto profissional e pessoal é muito grande. E também na perspectiva do discente, né? Eu acho que o nosso discente é um discente mais diferenciado, né? Vários dos nossos discentes alunos não moram aqui no campus de Angicos, né? Moram em outras cidades, né? Em sua grande maioria tem algumas dificuldades, algumas carências financeiras, de transporte, né? Então a gente acaba meio que se solidarizando um pouco mais com esse docente, com esse discente, né? Se aproximando um pouco mais desse discente, entendendo um pouco mais da realidade desse aluno. Então isso também vem me impactado bastante. Eu que já venho de uma cidade um pouco maior, Mossoró, moro em Natal, então quando você entra com essa realidade um pouco diferente da sua, isso acaba também lhe impactando de forma positiva. Nossos alunos de Engenharia de Produção, eles têm um excelente desempenho, são bem focados, não me dão trabalho nenhum, né, nas disciplinas, principalmente as de ergonomia, são aqueles alunos que já estão bem mais amadurecidos no curso e tem já o foco na engenharia de produção. O curso de engenharia de produção é altamente importante para qualquer região, mas para a nossa, ela vem com uma importância bem maior porque nós estamos num semiárido e
os empresários, eles têm que ter essa vivência, essa necessidade da importância do engenheiro de produção dentro da empresa deles. Porque um simples restaurante ou uma cantina, ele pode ter um engenheiro de produção para fazer uma dinâmica melhor de assistência aos clientes. Eu acho que a grande importância do curso é formar profissionais ecléticos, que aí você pode atuar em várias áreas, e em várias áreas, que aí uma preocupação que se tinha no início era a questão do semiárido. Então a gente ter um profissional com essa visão para o semiárido. E o curso de Engenharia de Produção, pelo fato do leque ser muito grande, a gente pode dar um foco, né, nessas áreas que atendam a região e o estado como um todo. É tão importante esse curso no rol dos cursos ofertados por Angicos, que faz com que a gente tenha uma possibilidade de conseguir expandir para a região profissionais capacitados, principalmente no ramo da gestão como um todo, porque a engenharia de produção ela não só está focada na indústria, ela está focada na produção como um todo. Então a gente teve bastante contribuição na região em relação aos produtores de leite que já tiveram aí os alunos, os TCCs, os trabalhos de conclusão de curso focados, né, em pesquisa voltados para a produção do leite, para a produção animal, para o mercado no geral. Eu já fui professor do curso de Engenharia de Produção na disciplina Programação de Computadores, e a percepção que eu tive como professor e depois como vice-diretor do campus é que o curso é um dos cursos mais organizados da UFESA. De uma forma geral, todas as coordenações passaram esse histórico de organizar os processos, organizar fluxogramas, diagramas, de organizar o contato com os alunos, de organizar o material, sempre à frente das demais coordenações, sempre trazendo o exemplo. Então, é um curso que a coordenação sempre traz muita organização para os docentes que trabalham com ele e para a instituição também, para o acadêmico, eu acredito que para os alunos também, que isso deve refletir em vocês. O curso é muito importante na região, muitas empresas da cidade passaram por processos de consultoria, de melhoria de processos, de melhoria de eficiência, de consultoria de imagem, graças aos alunos de engenharia de produção. A gente sabe que não só esse curso, mas como todos os cursos, a cidade é pequena e ela não vai absorver todo mundo depois de formado. Vocês precisam pensar em qual é o próximo passo da carreira profissional de vocês. Não sejam estagnados, busquem o desenvolvimento e a melhoria de vocês. Vocês vão ter muitas chances boas profissionais, porque o curso é muito bem embasado, muito bem organizado. O laboratório é novíssimo, né? O laboratório com equipamentos, com simuladores que outros laboratórios não possuem. Então aproveitem toda essa estrutura, todo esse corpo docente e se enriqueçam, participem dos projetos e depois vão à luta dos sonhos de vocês depois de formados. Bom, e a importância do curso de Engenharia de Produção do campus de Angicos para a região é perceptível hoje em dia, né? Então nós temos negócios muito mais bem desenvolvidos, né, com prestação, nossos alunos prestando consultoria para esses negócios da região. Nossos egressos atendendo esses negócios, como já foi citado antes, né, para produção de queijo, produção de leite, né, nossos egressos abrindo consultoria para atender outras demandas, né, e como todo professor se sente meio responsável pelos seus egressos, a gente não cria o egresso para estar só atendendo ali na localidade. E a gente fica muito feliz de acompanhar nossos egressos fora da região do sertão, né, indo para a capital, indo para outros estados, abrindo os seus próprios negócios e utilizando as informações e as ferramentas que foram desenvolvidas no curso de engenharia para serem bem-sucedidos. Então, não só na questão de formação humana técnica na cidade de Angicos e na região, o curso de engenharia de produção vem formando não só profissionais para atender a localidade, mas também profissionais altamente capacitados para irem para outras regiões
né, desenvolverem seus papéis como engenheiro de produção. Isso tem deixado a gente que começou o curso, né, que tinha essa perspectiva de que realmente o curso de engenharia colaborasse com o desenvolvimento da cidade e da região, mas também que nossos egressos, oriundos também de outras cidades, pudessem retornar para os seus estados, né, e sair de Angicos com um potencial muito bom para atender às necessidades, né, produtivas que existem no nosso estado e fora dele. O curso de Engenharia de Produção está para Angicos, assim como o investimento em infraestrutura esteve para outras regiões do Brasil em tempos atrás, né, em tempos remotos. O que se faz geralmente para desenvolver uma região é levar infraestrutura, levar recursos básicos para que aquela região tenha a chance de se desenvolver. Na região de Angicos, né, o que houve foi o contrário. Chegou primeiro o capital humano, chegou primeiro a qualificação, chegam primeiro os profissionais qualificados para exercer uma atividade. E a partir dessa abundância de pessoas qualificadas é que se espera de que a região cresça economicamente e socialmente também. Então eu acho que o principal motor de desenvolvimento para a região de Angicos é a UFESA e, mais especificadamente, é o curso de Engenharia de Produção, porque é lá onde está a formação do capital humano necessário para que se desenvolva a região industrialmente. É um curso onde eu observo união entre os professores, alunos, comprometimento e busca pelos objetivos comuns. Então a gente vê muito trabalho em busca de aumento do número de alunos, em busca de um ensino cada vez melhor. É um curso de excelência. Eu acredito que o curso de Engenharia de Produção, ele transformou e vem transformando muitas vidas aqui dentro da UFESA, não só da gente enquanto docente, né, por todo esse processo de aprendizado que a gente tem, não só aprendizado técnico, mas aprendizado com o aluno, a gente acaba aprendendo também no dia a dia em sala de aula, mas também impactado vidas dos próprios alunos, né, porque a ideia é que a gente forme profissionais da Engenharia de Produção que possam atuar nas suas cidades, nas suas respectivas cidades, nessa região aqui, né, de Angicos e adjacências. Então, quando a gente forma esse profissional voltado para essa região, a gente consegue impactar também, né, a região na qual ele está atuando, em termos de emprego, né, e dentre outras variáveis que eu acredito que são importantes. Uma característica da formação da engenharia de produção é o fato de tratar de uma área comum a qualquer tipo de empresa, né? Então, independente da área de saúde, numa área industrial, numa área agropecuária, sempre existe a necessidade produtiva. Com isso, há um leque enorme, né, de oportunidades de atuação para o profissional com formação na área de engenharia de produção. Como a área de engenharia de produção é uma área relativamente nova frente a outras engenharias, o mercado, ele aos poucos está absorvendo e compreendendo a importância desse profissional. E aí, o Rio Grande do Norte, de forma geral, inclusive a nossa região do semiárido, existe uma série de atividades, né, que vão desde o primeiro setor, na agropecuária, o segundo setor, na parte industrial, no setor de serviços, que existe um número grande de empresas que necessitam ali do papel das atividades do engenheiro de produção que possa trazer maior eficiência, maior eficácia para suas produções. E eu acredito que esse profissional, ele tende a crescer cada vez mais, ele tende a ser reconhecido cada vez mais pelo mercado, tendo em vista inclusive as empresas que hoje possuem esse profissional e os resultados que isso traz. Então, cada vez mais, tanto no mercado de trabalho como academicamente, a engenharia da produção ela vem crescendo, né, ela vem mostrando a sua eficiência, né, no processo produtivo das empresas, independente da sua área de atuação. Então, com certeza, o curso de engenharia de produção da UFESA Angicos, né, ele é fundamental para o desenvolvimento dessa região, né, das áreas de uma forma geral, e eu tenho certeza que essa área ela tende a crescer mais e os nossos profissionais tendem a alcançar aí cada vez mais um espaço maior no mercado de trabalho.